Então vamos lá, hoje nós chegamos na quarta aula nossa aí, né? Quem está com a apostila, estamos na página de número 30, quando nós vamos tratar aí dos 7 candeeiros. Né? Nós estamos aqui na transição do capítulo 1 para o capítulo 2, e eu convido então você a abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse, ainda no capítulo 1, os últimos versos, do verso 20 do capítulo 1, adentrando aí no capítulo 2. Então, por favor, acompanhe comigo a leitura de Apocalipse, capítulo 1, verso 20, e aí adentrando aí no capítulo 2, para tratarmos aí dos 7 candeeiros, que é a primeira sessão no paralelismo progressivo que a gente já trabalhou. Então, o livro do Apocalipse é dividido primeiramente no capítulo 1 com essa introdução, e depois nós temos 7 sessões distintas, onde João conta e reconta a mesma história, porém dando ênfases progressivas e que são complementares. A primeira sessão é chamada Os 7 Candeeiros, né, que é o que nós vamos começar hoje. Então diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta-te à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui, por enquanto, irmãos. Depois, à medida que nós vamos avançando aí nas cartas, a gente vai lendo uma a uma. Lembrando que o livro do Apocalipse, que significa revelação, é uma revelação dada por Jesus Cristo, que através de um anjo foi notificado a João. Isso está registrado no capítulo 1, e tem como destinatário as 7 igrejas da Ásia. Veja aí, então, Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, a quem? Às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e do que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono ou do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunho, o primogênito dos mortos, soberano dos reis. E depois lá no verso 11, nós temos também aí a mesma indicativa do destinatário, né? Vou ler o 10, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, num domingo então, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda para quem? As 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nós vimos que os candeeiros são as 7 igrejas, e essas 7 igrejas são o destinatário primário do livro do Apocalipse. Porém, nós já mencionamos isso, e vamos ver alguns dados na própria carta, que apontam para o fato de que essas 7 igrejas,
é uma perspectiva emblemática, mas que aponta para todas as igrejas, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, todas as igrejas verdadeiras de Cristo. Nos dias que João escreveu, havia várias outras igrejas cristãs já espalhadas pelo mundo, mas essas 7 da Ásia, nós vamos ver aqui mais para frente, tem como objetivo representar todas as igrejas de todas as épocas e de todos os lugares. Dentro da perspectiva cronológica da interpretação do Apocalipse, que nós já vimos também essa distinção, eles tendem a apresentar que cada igreja dessa refere-se a um período histórico da igreja. O nosso objetivo aqui é quebrar essa linha de pensamento e mostrar que, na verdade, as cartas são interligadas, são interdependentes e apontam para todas as igrejas, tanto do período que foi escrito, quanto para os séculos seguintes, chegando até nós e para todas as igrejas que porventura ainda vierem a existir até a volta de Jesus Cristo. Então, a nossa tese é que não é uma perspectiva cronológica, mas sim que é simbólica, tem um símbolo por trás disso. O fato de ser os candeeiros apontando para a igreja, esse candeeiro de ouro, né, que aponta para essa pureza, a ideia de ser verdadeiro, e que Jesus, então, é quem mantém na sua mão os pastores ou os anjos dessa igreja, que é Ele que direciona essa igreja, que é Ele que exorta essa igreja, que é Ele que fala essa igreja, aponta para a sua igreja de um modo geral de todas as épocas. Então vamos caminhar um pouquinho aqui no texto e contexto, vendo que o livro de Apocalipse, então, irmãos, demonstra que Jesus Cristo, como cabeça da igreja, o Senhor da igreja, ele primeiro possui conhecimento detalhado da situação individual de cada uma das igrejas locais, de todos os tempos. Ele conhece profundamente, individualmente, cada igreja sua. Vamos dar uma olhadinha aqui, mesmo que a gente não tenha lido as outras cartas, né? Mas algo comum, que você vai ver que se repete em todas elas, que é essa afirmação de que Jesus, primeiro, está no meio dos candeeiros, né? E de que ele conhece exatamente a realidade de cada uma dessas igrejas. Observe aí comigo alguns versos. Capítulo 2, verso 2. Qual que é o primeiro verbo que aparece aí? Conheço. Conheço as tuas obras, né? Essa questão do verbo conhecer na Bíblia, nós já trabalhamos com isso, né? A questão do hebraísmo, a ideia de ter uma intimidade. Por isso que quando Jesus cita a respeito da condenação daqueles que vivem em iniquidade, ele diz, eu nunca vos conheci. Não é um conhecer simplesmente de ter o conhecimento, de saber quem é, mas é um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo, um conhecimento exaustivo, de não apenas saber quem é, mas ter intimidade e comunhão profunda. Então, João mesmo vai utilizar esse verbo em vários momentos, tanto nos evangelhos, quanto também nas suas cartas, mostrando que aquele que diz, né, que conhece, mas não anda, não vive, na verdade é mentiroso, porque esse conhecimento utilizado nos escritos joaninos, ele aponta para esse hebraísmo, desse conhecimento íntimo, de intimidade, né, de amor, que é a mesma palavra usada por Paulo e por Pedro, quando fala da salvação, no conheceu de antemão, ou o pré-conhecimento de Deus, que não aponta para uma situação de primeira, Deus sabe quem ia ser, ou quem seria. Mas não, algo muito além, muito mais profundo que esse conhecimento simples que a gente usa, né? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem aí um conhecido em comum que mora aqui no bairro, e aí a gente pergunta, você conhece o seu Manuel? Né, que é o vizinho nosso aqui, conhece o seu Manuel? Conheço o seu Manuel, mora aí do lado. Tá, você sabe qual é o dia do aniversário do seu Manuel? Muito menos eu. Você sabe quantos anos o seu Manuel é viúvo, ou se ele é viúvo? Não. O time que ele torce? Não. Então, eu conheço que eu sei quem é.
não é desse conhecimento que a palavra do Senhor está nos dizendo. Ele está falando de um conhecimento exaustivo que ele sabe cada detalhe mais profundo desse relacionamento. Então, quando Jesus diz que conhece, ou quando Jesus diz que não conhece, não é no sentido simplesmente de ter ciência, mas de intimidade. Tudo bem até aqui? Então, mantém aquela questão. Se você depois quiser se aprofundar um pouco mais nisso, procure lá sobre o verbo conhecer e o hebraísmo, o termo, né? O verbo conhecer, eu acho que no hebraico, yad, que é o mesmo radical para a palavra mão no hebraico, que é um conhecimento de tato, profundamente, tá? Se você quiser, é só pesquisar lá para aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que ele diz aí no verso 2, do capítulo 2? Conheço as tuas obras. Jesus falando que conhece as obras da igreja de Éfeso. O verso 9, nós já estamos na carta de Esmirna, o que ele diz? Conheço a tua tribulação. Ele tem conhecimento de cada detalhe das igrejas. No capítulo 3 agora, no capítulo 2 ainda, o verso 13, sobre a igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas. Né? Depois, no verso 19, na carta de Tiatira, conheço as tuas obras. Depois, no capítulo 3, o verso 1, ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Depois o verso 8, quando refere-se à carta à igreja de Filadélfia. O verso 8 começa: conheço as tuas obras. E depois o verso 15, quanto dá a carta à igreja de Laodiceia. Mais uma vez, conheço as tuas obras. Então, essa primeira sessão, endereçada aí às 7 igrejas, é uma palavra específica para a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos. E de um modo bem simples, o que Jesus está falando, imagine uma igreja que está por volta do ano 100, sendo perseguida duramente pelo Império Romano, já tinha sido perseguida duramente pelos judeus, e que estão diante da realidade que Jesus foi assunto ao céu, e os apóstolos estão morrendo, perseguidos. João, o último apóstolo, está preso, e a situação é: mas será que Jesus não está vendo o que está acontecendo com a gente? Jesus foi embora, foi assunto ao céu, e aí? E a igreja vai ficar aqui nessa situação de perseguição? Será que Deus não sabe o que está acontecendo conosco? Será que Jesus não está vendo a perseguição que estamos sofrendo? As dificuldades que a igreja tem passado, as lutas internas que a igreja tem tido, a dificuldade para preservar a sã doutrina? Será que Jesus não sabe disso? E aí vem a revelação e Jesus fala: olha, eu não só sei como eu estou andando no meio de vocês, eu tenho na minha mão os anjos, os pastores, a liderança dessa igreja, e eu conheço cada uma das tuas obras, cada uma das tuas tribulações, cada uma das suas necessidades, cada uma das suas lutas. Então, nessa primeira sessão é uma palavra para fortalecer a igreja, no sentido de que Jesus está no meio da sua igreja, como ele prometeu lá em Mateus 28, que estaria conosco até a consumação do século. É óbvio que na pessoa do Espírito Santo, mas ele estaria conosco, a sua presença seria sentida na sua igreja, ele continuaria direcionando a sua igreja, e ele tem todo o poder, todo o conhecimento e toda a onipresença, ele está em todos os lugares. Então, a palavra inicial é para a igreja: olha, por mais difícil que esteja, eu sei o que está acontecendo e eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês e direcionando todas as coisas. Então, não é para menos, né, o fato dele conhecer todas as coisas, porque ele já disse no verso 20 do capítulo 1 que nós lemos, que ele está no meio dos candeeiros, que é as 7 igrejas. Né? O capítulo 2, verso 1, ele diz isso de um modo claro. Né?
Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ele vai usar essas 7 estrelas em alguns outros lugares aqui, apontando para o fato de que é ele que sustenta a igreja e a liderança dessa igreja. E aí, que mais? E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A ideia de que Jesus está no nosso meio. Que Jesus nos conhece profundamente. Que nós não fomos abandonados pelo Mestre. Não fomos abandonados pelo Senhor da igreja. Mas mais à frente, nessa progressão da revelação, ele vai dizer o porquê, inclusive, ele foi assunto ao céu, qual que é o objetivo disso. Mas a promessa de que ele estaria conosco está sendo mantida. E que ele conhece, que ele sabe. Então, essa primeira sessão paralela aqui do Apocalipse é uma palavra de incentivo à igreja. Então, as cartas do livro de Apocalipse, além de mostrar o conhecimento de Jesus sobre as suas igrejas, mostra como Cristo avalia sua igreja com o propósito de santificá-la e prepará-la para a sua volta. Então, dentro dessas 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, Jesus vai transparecer o seu conhecimento a respeito da igreja e, ao mesmo tempo, a exortação e a palavra de ânimo, de motivação para que essas igrejas permaneçam fiéis, firmes, até a volta de Jesus. Por isso, essas cartas não podem ser limitadas a um tempo específico e não podem ser limitadas a um local específico. Mesmo porque nós já sabemos que o período revelacional já terminou. E se essas cartas fossem tão somente aplicadas para as igrejas que elas foram destinadas inicialmente, então nenhuma dessas promessas serviriam para nós. Nenhuma dessa instrução serviria para nós. Isso aqui foi para a igreja lá de Éfeso. Inclusive eles não obedeceram e o candeeiro foi retirado de lá mesmo. E para nós? Não, para nós não tem, é só para essas 7. Vai levando a vida aí, apanhando aí, porque não tem carta para você. Não é isso. A ideia é que ele conhece, que ele continua andando no meio das suas verdadeiras igrejas, que ele continua exortando as suas igrejas, porque as exortações vão pautar em 3 assuntos que são universais, que vai servir para toda igreja, de todo lugar, de todos os tempos. Que nós vamos ver daqui a pouquinho quais são esses assuntos. Mas esse é o objetivo. Então, nós sabemos, inclusive, que dentro do simbolismo que o Apocalipse nos apresenta, o número 7 indica essa ideia de completude, de inteireza, de perfeição. Então, falar em 7 estrelas e falar em 7 candeeiros, ele está falando da totalidade. Prova disso é aquela ideia lá que nós já mencionamos, né, tanto no Ministério Terreno de Jesus, quando Pedro chega para... Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus fala, não, meu amigo, 70 vezes 7. A ideia de que isso aqui não é um número inteiro, não é um número específico, né? Como a gente brinca, você não vai anotar 490 vezes que a pessoa fizer alguma coisa contra você, para não ter que perdoar a partir do momento que ela pecar 491 vezes. Então você fala, acabou, já perdoei as 490 vezes, não tem mais, né? Se fosse assim, os casais já iam brigar com 6 meses de casamento, porque em 6 meses, os 490 vezes já foi o beleléu há muito tempo, né? Imagine se fosse então um número fechado, estamos perdidos. Mas é a ideia então da inteireza. Os 7, os múltiplos de 7, vão apontar para essa ideia da inteireza, da totalidade. E quando ele fala 7 estrelas, ele está falando de toda a liderança. Quando ele fala de 7 candeeiros, ele está falando de todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, e consequentemente incluindo nós. Então, sendo assim, as 7 igrejas da Ásia representam a igreja de Cristo, de um modo geral, em todas as épocas e em todos os lugares. Nós estamos representados aqui, né? E se nós seguirmos o padrão cronológico, nós vamos perder muitas das instruções de Deus, que inclusive são para nós hoje.
tá bom? Para você identificar aí só uma questão de curiosidade, né? Na nossa apostila está aí um mapinha das 7 igrejas da Ásia. Então, inclusive, no mapa aí aparece Atenas, você vê aqui o lado grego, né? E aí a Ásia Menor, você tem a ilha de Patmos bem no meio ali, uma daquelas ilhotas ali. Então ele está, ele está próximo à Ásia e por isso ele endereça para essas igrejas. Mas, como eu já disse, é apenas um símbolo, né? Para a totalidade das igrejas. Então você tem Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Inclusive essa ideia até de um círculo aí, né? Pegando a ideia da completude e tudo mais, mas foi para essas igrejas então que foi endereçada inicialmente. Dentro das tentativas cronológicas, eu não sei se aqui na nossa projeção vai ficar muito claro para você, se você tiver apostila, talvez na apostila fique mais claro aí para você tomar conhecimento, na página 32. Dentro daqueles que defendem uma interpretação do livro de Apocalipse, na tentativa cronológica, que não é aquela que nós seguimos, mas só para você tomar conhecimento, o que eles dividem? Eles dividem cada igreja como sendo um período na história, né? Então, por exemplo, a igreja de Éfeso refere-se à igreja primitiva, que vai do ano 31 até o ano 100, né? A igreja de Esmirna, eles colocam como se fosse a igreja dos pais da igreja, o período dos pais da igreja. Então, do ano 100 até o ano 323, que é quando Constantino torna o cristianismo a religião oficial do império, né? Depois, a igreja de Pérgamo, eles colocam como sendo de 323 a 538, que é o período da igreja dos concílios ecumênicos e que praticamente termina com a queda do Império Romano, mais ou menos ali para aquela época. Depois nós temos a Tiatira, que seria do ano de 538 até 1517, o ano da Reforma. A igreja de Sardes seria de 1517 até 1798, quando começam os chamados avivamentos, né? Depois a igreja de Filadélfia, que vai de 1798 até 1844, que é também um momento de grande avivamento e de expansão missionária da igreja. E então, dentro dessa visão de interpretação, nós estaríamos vivendo a igreja de Laodiceia, que é de 1844 até o final. Então, essa metodologia de interpretação coloca que cada igreja refere-se a um período específico e já praticamente findado. E que, portanto, para nós, a única carta que seria endereçada para nós seria justamente a última, porque nós estamos nesse período da última carta aqui, ou da última igreja, a igreja de Laodiceia. Essa tentativa, ela despreza alguns princípios que nós já estudamos, inclusive o final de cada carta nos é dito que o Espírito revela isso para as igrejas, no plural, e não para aquela igreja específica. Então nós já usamos aí numa das aulas anteriores princípios para quebrar essa ideia da tentativa da interpretação do livro do Apocalipse de modo cronológico. Mas eu estou mostrando aqui para que você tome conhecimento. Nós não acreditamos nessa linha de interpretação cronológica. Para nós, tudo que foi dito às 7 igrejas são pertinentes para todas as igrejas, de todos os tempos e de todos os lugares, inclusive para nós. Então, nessa sessão, o foco é todas as igrejas, de todos os lugares, de todos os tempos. Tá? E as exortações, elogios, motivações que foram aplicadas a cada uma dessas igrejas
também são aplicados a cada uma das igrejas verdadeiras de Cristo hoje, tá? E que a segunda sessão não é cronológica a primeira, que a terceira sessão não é cronológica a segunda, mas que são sessões paralelas. Todas elas estão falando de situações que sobrepõem, né, que tratam do mesmo período, que tratam da mesma época, que tratam do mesmo objetivo. Então essa é a linha que nós seguimos dentro do paralelismo progressivo simbólico. Tá bom? Um outro quadro aí, né? Ainda falando dessa ideia da perspectiva cronológica, e eu pus na apostila aí, talvez fica mais fácil você visualizar, é que justamente você vai ver que cada quadro eles vão fazer uma divisão diferente das datas. Né? Alguém vai falar do ano 31 ao ano 100, ou depois do ano 100 ao ano 323. Os outros já vão apresentar outras datas. Né? Então, por exemplo, essa aqui, nesse quadro aqui, o cara está dizendo que a igreja de Esmirna, ela vai do ano 100 ao ano 312. Né? Éfeso, de 31 a 100. E aí, quer dizer, eles vão mudando. Tiatira já não é 538, é do ano 600 a 1517. Então, o que acontece? Eles ficam tentando achar, num período histórico, que faça essa quebra cronológica de uma igreja para outra. Não precisa disso, irmãos. Porque o ensinamento trata para todas as igrejas, de todas as épocas, de todos os lugares, todas as verdadeiras igrejas de Cristo, candeeiros de ouro. Tudo bem até aqui? Então, isso aqui é só para você tomar conhecimento. Então, vamos ver alguns pontos favoráveis para a nossa metodologia de interpretação. Então, pontos favoráveis aí ao paralelismo progressivo simbólico. Então, primeiro, as 7 cartas apresentam um certo padrão. Né? E isso aponta para o paralelismo. Dentro da primeira sessão, você tem 7 cartas e elas, de certa forma, respeitam um paralelismo delas. Tem um padrão específico dessa carta. Né? O destinatário, o remetente, a avaliação que é feita, ou aprovação ou condenação, a orientação que é dada, uma exortação e uma promessa final. Né? Então, todas as cartas respeitam esse paralelismo. Todas as avaliações, advertências, exortações e promessas são aplicadas a todas as igrejas de todos os lugares a qualquer tempo. Por isso que no final de cada carta, ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não a igreja específica. Se aquele ensinamento fosse específico para a igreja de Éfeso, então seria dito no final da carta de Éfeso, olha, fique atento, ou quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. Ou simplesmente a igreja no singular. Mas quando ele amplia isso, tratando que cada carta deve ser ouvida pelas igrejas, aponta para essa ideia da completude, totalidade das igrejas de todas as épocas, tempos e lugares. Tudo bem? Nós já vimos isso também numa aula passada aí. Além disso, o terceiro ponto favorável aí do paralelismo, né, é que as avaliações de Jesus tratam das ameaças para as igrejas de todos os tempos. E ela se divide em 3 focos. Então, há uma divisão aqui. O primeiro tema que ele é tratado é a apatia espiritual, o esfriamento espiritual. A tendência que a igreja tem de desanimar, de se esfriar espiritualmente. E isso ele vai tratar na carta à igreja de Éfeso, na carta da igreja de Sardes e na carta da igreja de Laodiceia. Então ele repete esses assuntos em 3 cartas. Paralelismo, mais uma vez. O outro tema que ele vai tratar aqui é quanto à perseguição espiritual, a perseguição religiosa. Isso ele vai falar na carta à igreja de Esmirna e vai falar na carta da igreja de Filadélfia. E o terceiro assunto aí são as heresias, os desvios doutrinários, o liberalismo teológico, que ele vai tratar na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira. Há uma
uma certa, um certo padrão, inclusive, nisso, né? Então, você pega lá Éfeso, que é a primeira carta, você trata esfriamento espiritual. Esmirna, perseguição religiosa. Pérgamo, liberalismo ou heresia, né? Aí faz a ordem contrária agora. Tiatira, ainda liberalismo. Aí você vem, pula Sardes, esfriamento espiritual. Filadélfia, perseguição religiosa. E termina com Laodiceia, esfriamento ou apatia espiritual. Então os assuntos eles são voltam à tona em cartas e para igrejas diferentes. Então, mas o assunto é sempre o mesmo. Tudo bem até aqui? Então esses assuntos eles são compartilhados pelas 7 igrejas. Há um padrão também de paralelismo nesse sentido. Um quarto ponto aí favorável ao paralelismo são as exigências. A própria exigência que Jesus traz a cada uma das suas igrejas mantém o padrão. Sempre. Seja esfriamento, seja heresia, o padrão da exortação sempre vai apontar para arrependimento e fé. Arrepende-te, veja onde você caiu, muda de vida, arrepende, peça perdão e creia, muda, tenha fé, tenha confiança, tenha perseverança. Sempre vai estar nesse foco de arrependimento e fé. Um quadro que nós temos aí na nossa apostila, na página 35, né? É um quadro que você vai achar facilmente aí em qualquer site, alguma coisa que trata do assunto. Ele vai dividir, então, o padrão, né, em algumas colunas. Então, você tem a primeira coluna aqui, as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Segunda coluna, você vai ter os elogios que cada uma tem, ou se não tem, vai dizer que não tem nenhum. Crítica, uma orientação ou instrução e a promessa caso haja arrependimento e fé. Tá? Eu não sei se o Samuel está colocando isso aí aberto, aí, a tela aberta aí na transmissão, Samuel? Hein, Samuca? Você está colocando aí tela aberta? Não precisa dormir não. Tá? Então tá bom. Então aí você abre aí na transmissão aqui que eu estou acompanhando, não vi ainda. Então, para o pessoal de casa acompanhar. Então são 1, 2, 3, 4, 5 colunas que trata das igrejas, o elogio, a crítica, a orientação e as promessas. Vai estar sempre nesse padrão. É lógico que vai ter igreja que não tem crítica, outra não vai ter elogio, né? Mas todas elas vão ter instruções que vão basicamente estar firmadas na questão de ser fiel, ou seja, de ter fé, ou do arrependimento, e promessas para aqueles que forem fiéis e se arrependerem. Tudo bem até aí? Pronto, pode voltar então, Samu. Olhando então agora de um modo mais específico para cada carta, para estudar então a instrução de cada carta, nós já lemos aí a primeira carta, que é a igreja de Éfeso, mas vamos dar uma olhadinha com mais vagar então nessa carta para você ver que vai tratar do esfriamento espiritual e de exortações que referem-se a arrependimento e fé, que esse é sempre o padrão, né? E aí você vai ver que de um modo geral, Jesus está dizendo para a igreja o seguinte: olha, vocês não se preocupam, que eu conheço vocês, eu sei que vocês estão passando, eu estou no meio de vocês, só que vocês têm que tomar cuidado com 3 problemas. A igreja está sujeita a passar por 3 situações de adversidade. A primeira delas, apatia espiritual. A igreja fica fria espiritualmente. Não ter avanço de conhecimento bíblico, de adoração, de serviço. A igreja se acomodar. Né? Não sei se você já viu isso acontecer, eu já vi acontecer. Tem igreja que o trem, é aquele negócio lá, morno, né? Como nós vamos ver numa das cartas aqui. Não cheira nem fede. No português. Tá lá, tem 300 anos na igreja, mas tá lá. Mantém só os programas, né?
o pastor, coitado, está num desânimo miserável, né? Então, por causa dessa apatia espiritual, aquela coisa toda. Então, esse é um dos principais perigos. O segundo perigo para a igreja estar normal é a perseguição que ela vai sofrer. A igreja tem que estar ciente de que ela vai ser alvo de perseguição. Quanto mais fiel, mais perseguição ela vai sofrer. E às vezes perseguição até interna, né? Porque nem todo mundo que está na igreja realmente é do Senhor. Então, tem isso. E o terceiro são as heresias, os desvios doutrinários, a falsa doutrina. Esse é o terceiro perigo, né? Eu tenho para comigo, quando nós olhamos para a igreja de um modo geral, para um período específico, os três perigos são latentes na vida de qualquer igreja. Mas eu acredito, por exemplo, olhando para os nossos dias, né, para a questão contemporânea, talvez nós não soframos muito com a perseguição religiosa, mas a igreja da África, a igreja da Ásia, que é a mesma igreja do Senhor, estão sofrendo isso duramente, né? Quando você olha para a Europa, as igrejas estão frias, mortas, apáticas. Talvez esse seja o perigo lá da igreja europeia, da igreja americana, que está capengando. E aí, quando você olha para outros lugares, onde não tem tanta perseguição, não tem tanta apatia, mas aí você vê um ambiente propício ao quê? Às heresias. Meu Deus, como é difícil você manter a pureza da sã doutrina em determinadas regiões desse mundo. Porque as igrejas, elas são extremamente influenciadas por heresias, falsas doutrinas, e brota igual tiririca dentro da igreja. Você fica, às vezes, anos e anos para tentar trazer a igreja de um padrão doutrinário ali suando para chegar o mais próximo possível daquilo que tem que ser, comprando briga, indo devagarinho, chegando num patamar. O pastor tira férias um mês, vem um infeliz pregar na igreja, e em um mês ele estraga 6 anos de serviço. Já vi isso acontecer? E depois para você consertar aquele um mês que você ficou fora, pelo amor de Deus, vai mais 6 anos para você arrumar. Porque há uma tendência da igreja abraçar doutrinas que satisfaçam o próprio coração, né? Então, esses 3 perigos, irmãos, a igreja está sujeita. A igreja de todos os tempos, de todos os lugares. Mas, olhando numa perspectiva, nós vamos ver, não significa que a igreja da África e da Ásia não vão ter problema com heresia. Vão ter também. Só que o principal a utilização, né, de meio para tentar destruir a igreja nesses lugares, ainda é a perseguição. No caso do velho continente e dos países que são evangélicos há muito tempo, a ideia do esfriamento espiritual talvez seja a maior dificuldade. Mas não significa que não tem perseguição? Não, vai ter perseguição, mas aquilo lá vai ter mais ênfase. E em igrejas que talvez não tenha perseguição, e que a igreja esteja animada e tal, está funcionando, está trabalhando, os erros doutrinários talvez seja o grande perigo que ela está sofrendo. Que talvez seja o contexto nosso, brasileiro, né? Ainda não temos uma perseguição severa, a igreja, com algumas exceções de uma ou outra igreja local, mas a igreja em si está animada, está investindo em missões, a igreja brasileira tem falado disso, tem buscado a Deus, né? Tem tido um despertar para a sã doutrina. Você tem visto um movimento nesse sentido positivo, só que ao mesmo tempo, paralelo a esse crescimento do conhecimento da teologia reformada, da busca pela doutrina, você vê também crescendo um monte de heresia junto. Fala, como que essas seitas podem ter tanta gente? Como que essas seitas podem ter tanto dinheiro assim? Né? E aí influencia a igreja verdadeira, às vezes, para entrar num caminho errado também. Então, esse é o cuidado que a primeira sessão de Apocalipse, então, vem nos trazer. Então, vamos caminhar mais um pouco aqui, irmãos. Olhando para Éfeso, então, apesar de eles terem recebido bem o ensinamento de Cristo,
quando o apóstolo Paulo foi a Éfeso pela primeira vez, se você observar lá nas viagens missionárias, né? Lá em Atos capítulo 18, nós vemos que a igreja de Éfeso ela recebeu a palavra do Senhor com certa avidez. Dá uma olhadinha lá comigo em Atos 18, o verso 19 e 21. Atos capítulo 18. Nós estamos aqui no final da segunda viagem missionária de Paulo, verso 19 e 21. Chegados aonde? A Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Aqui ele está Paulo, junto com Priscila e Áquila. Rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. Então, Paulo passou por ali, foi pregar na sinagoga, mas deixou ali outros servos do Senhor, como Priscila, Áquila. Depois nós vamos ver que ele manda também Timóteo para trabalhar ali como pastor, né, para colocar a ordem de novo na sã doutrina lá. Mas é uma igreja que recebeu o ensinamento de Cristo através de Paulo e dos seus cooperadores. Eles, logo depois, acabam rejeitando e ao longo do tempo voltaram-se agressivamente contra o cristianismo. Dá uma olhadinha aí em Atos 19. Atos 19, a partir do verso 23. Nós temos aqui o registro, do verso 23 até o 41, de um levante na cidade de Éfeso, porque o cristianismo chegou e o pessoal que vendia os artífices, né, que vendia santo, que vendia os ídolos, começou a ter prejuízo. Porque os caras começaram a se converter e ninguém mais adorava os santos. E, em especial, lá nós tínhamos o templo da Diana dos Efésios, né? Uma entidade que era muito cultuada na época. E aí essas pessoas se levantaram contra os cristãos e criaram uma confusão lá. E o registro aqui, então, de Atos 19 mostra esse problema que eles tiveram lá. Dê uma olhada especialmente aí no verso 33. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, este acenando com a mão, queria falar ao povo, né? Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então, houve uma grande dificuldade, e aí os cristãos, então, tiveram aí um grande problema, né? Dentro dessa situação. Só não foi pior por conta das leis que não permitiam eles se ajuntar da maneira que eles estavam se ajuntando. E aí, então, houve lá um debandar da multidão que queria, de forma enfática, perseguir os cristãos. Então, é uma cidade que houve embates de perseguição também durante a história aí. No entanto, Paulo trabalhou nessa cidade durante 3 anos e obteve resultados positivos, tanto entre os judeus como também entre os gregos. Vamos dar uma olhadinha aí, Atos 19, verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se um montante a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então você vai ver
que a cidade de Éfeso, ela abraça o cristianismo, tem grandes momentos, mudança de vida, gente confessando seus pecados publicamente, queimando livros relacionados à idolatria e a práticas ilícitas, né? 50 mil denários, só para você ter uma ideia, o denário era o pagamento do diarista, né? Num dia de serviço. Então é como se fosse 50 mil dias de serviço, olha só, é muita grana, né? E Lucas faz questão de registrar isso para mostrar o tamanho do arrependimento dessas pessoas ao ponto de queimar esses livros e utensílios que eram utilizados em artes mágicas. Depois nós temos o levante dos idólatras da cidade, né? E aí lá no capítulo 20, o verso 21, nós temos aí o registro que lá em Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. A igreja estava organizada. E lá no verso 21 nos é dito assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, durante um tempo, passa ali, né, 3 anos servindo aquela igreja, organiza. Nós temos aqui já uma liderança e vemos vários capítulos aqui do livro de Atos mostrando como que foi a recepção do cristianismo ali na cidade de Éfeso, as dificuldades que eles passaram. Então, ele enviou, o apóstolo Paulo enviou uma epístola à igreja de Éfeso, provavelmente no ano 62 depois de Cristo, na época em que estava preso em Roma. Depois que foi solto, ele visitou Éfeso, onde Timóteo trabalhava como pastor. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo deixa Timóteo lá, né? Vai lá para 1 Timóteo capítulo 1, para você ver esse registro aí. Então você tem aqui 1 Timóteo capítulo 1, versos 1, 2 e 3, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda onde? Em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine o quê? Outra doutrina, né? Então veja, das igrejas todas elas tinham perseguição, tinham problemas com outros ensinos, e tinha também a apatia, sempre o foco, os 3 perigos da igreja, de todos os tempos, de todos os lugares, são esses 3. E Paulo deixa Timóteo ali, inclusive, para confrontar os erros doutrinários que estavam surgindo na igreja. Olhando ainda para Éfeso, nós vemos que João também residiu, né, historicamente, nós sabemos que João residiu na cidade e se tornou uma força influente ali. Porém, durante os últimos anos do reinado do imperador Domiciano, a primeira metade da década dos anos 90, né, da era da igreja primitiva ainda, a pressão sobre a igreja aumentou devido ao culto ao imperador, resultando no banimento de João para a ilha de Patmos. Ele foi preso justamente porque habitava lá e por conta da crescente perseguição, ele acaba sendo preso e levado para a ilha de Patmos, que se você observou lá no mapinha lá, não ficava tão distante de Éfeso. Tudo bem? Em Patmos, João então recebe a revelação e escreve à igreja cerca de 40 anos após o início do trabalho lá em Éfeso. Então a igreja já tinha ali por volta de 40 anos quando recebe essa carta de João. Vamos ver as características, voltando lá aqui para Apocalipse, né? O padrão aqui que o próprio Jesus manda João escrever. Então nós temos um destinatário, dá uma olhadinha aí em Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Então o destinatário da carta é a própria igreja de Éfeso, a liderança dela. Aí o remetente, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Quem que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros de ouro? O próprio Cristo, né? Como o capítulo 1 nos mostra. Então o remetente é Jesus, que comanda os seus líderes, tem nas mãos as 7 estrelas e que está no meio das igrejas, que anda no meio dos candeeiros de ouro. Aí depois, dentro desse padrão aqui,
ainda das cartas, nós temos uma avaliação. O verso 2, quando ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, dentro da avaliação que Jesus faz da igreja de Éfeso, ele olha: eu conheço tua obra, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança e a tua ortodoxia, a tua fidelidade em provar os falsos apóstolos, em provar os falsos mestres. Então, Jesus traz aqui uma avaliação positiva inicialmente da igreja de Éfeso. Depois há uma condenação, né? Verso 4 para frente, 3 ele ainda diz, né? E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Verso 4, aí a condenação. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Você está esfriando. Aquele ânimo inicial, aquela fidelidade inicial, né? Aquela postura que nós vimos lá registrada em Atos, que a palavra de Deus estava engrandecendo, né? Se avolumando, que a igreja estava atuante no exercício da proclamação do testemunho de Jesus. Esse ímpeto inicial tinha se esfriado. O amor, o primeiro amor, tinha abandonado o seu primeiro amor. E aí, então, essa é a palavra, né, de exortação, então, que Jesus traz para a igreja de Éfeso, que serve para todas nós. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, você pode ser uma igreja operosa, você pode ser uma igreja que até defende a sã doutrina, que confronta os falsos mestres, falsos apóstolos, mas se você esfriar espiritualmente, não vale de nada. Não adianta nada o seu conhecimento doutrinário e o monte de atividade que você faz sem amor, sem comunhão comigo, sem intimidade comigo. E isso não serve só para a igreja de Éfeso, isso serve para todas as igrejas. Esse é o objetivo, então, da carta a Éfeso: chamar a atenção da igreja de todos os tempos, de todos os lugares, para que mantenha o seu labor, o seu trabalho de modo zeloso, mantenha a sua luta para a preservação da sã doutrina, mas sem deixar a comunhão com Deus, sem deixar a vida espiritual, sem deixar a dependência de Deus, a vida de oração, o primeiro amor, a dependência, buscar a presença do Senhor. Tem igrejas que são operosas até demais, fiéis na doutrina até demais, mas não tem vida com Deus. Abandonou o primeiro amor. Não tem desejo de vir adorar, não tem desejo de vir orar, não tem vida de comunhão com Deus. Perdeu, né? Esfriou espiritualmente. E aí a orientação que Jesus traz para a igreja de Éfeso é, verso 5, né? Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Então, a orientação é: arrepende-se. Se não, tem um senão aí, né? Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu... O que era o candeeiro mesmo? O que é o candeeiro? A própria igreja. Jesus falou: meu amigo, não adianta você ser atuante, defender a fé, mas se não tem comunhão comigo, essa igreja não existe. Nós sabemos historicamente que a igreja de Éfeso foi retirada, né? Acabou morrendo, porque a igreja, mesmo sendo operosa e defendendo a sã doutrina, se esqueceu da comunhão com Deus, passou a ser uma igreja extremamente organizacional, né? Institucional, mas sem vida com Deus. Uma igreja extremamente zelosa para defender a fé,
extremamente animada quanto às atividades, o labor, a perseverança, mas sem comunhão com Deus, sem vida com Deus. Esse é um dos perigos que Jesus exorta a todas as igrejas. É aquilo que eu chamo muitas vezes a atenção, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com a questão doutrinária que esquece da misericórdia, né? É a história dos filhos de Boanerges. O senhor quer que manda fogo e mata todo mundo? Né? Vamos já mandar para o inferno todo mundo? Não, falta esse amor de intimidade com Deus, da misericórdia, da graça. Fica uma igreja extremamente institucional, né? Onde simplesmente aplica-se a justiça, mas não ama a misericórdia. Não estende a mão para o necessitado, não demonstra o amor, o perdão, não tem restauração, não tolera o erro do outro, o erro do irmão, né? É sempre com a foice na mão. Qualquer mínima coisa, corta fora. Vai embora, não tem problema. E a igreja ela precisa ter o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia. Ela precisa saber que a ceifa final só vai ser no último dia. Ela tem, obviamente, que cuidar da disciplina eclesiástica, nós vamos ver isso mais para frente aqui, né? Claro, tem. Só que ela não pode perder essa sensibilidade espiritual. De estender a mão para o desanimado, para o débil na fé, né? Da prática do amor, que é o que é exigido aqui em Efésios. Então, a orientação é, lembra-te de onde você cai e arrepende-te. Arrepende-te. Deus quer uma igreja que seja fiel, mas ao mesmo tempo seja íntima com Ele. Tem intimidade com Ele. Vida com Ele. Agora, quando você olha para a igreja, que a igreja não quer nem um conhecimento doutrinário e nem intimidade com o Senhor, aí você fala, misericórdia, Senhor, me livre disso. As pessoas não têm desejo de meditar na palavra e nem de praticar a palavra. Aí você fala, meu Deus do céu, o que vai ser de nós? O equilíbrio aqui entre fidelidade e intimidade é a exortação que Jesus traz para a igreja de Éfeso. E a promessa, depois, no final, dentro desse padrão aí, no final aí ele ainda enfatiza, né? O verso 6, essa postura de fidelidade na preservação da doutrina, quando ele diz no verso 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O próprio Jesus diz, eu odeio esses hereges. Nicolaítas era um grupo de heréticos, né, da época que trazia alguns erros doutrinários, principalmente na questão moral, né, da aceitação de casamentos ilícitos, da proibição de casamentos que o próprio Deus aprovava. Então, era uma seita da época. E Jesus fala, teu favor é que vocês estão defendendo a fé. Vocês odeiam os nicolaítas, eu também odeio. Mas essa fidelidade doutrinária não pode andar sozinha. A fidelidade doutrinária, a apologia, a defesa da fé, precisa andar junto com a graça, a misericórdia, o amor, a intimidade com Deus. Porque você corre o risco de ser um teólogo e não ser crente. Você tem conhecimento doutrinário, um zelo pela doutrina, mas sem a graça, a misericórdia, o amor e o perdão para alcançar o débil na fé e aquele que é o pequenino. Estou sendo claro aqui, irmãos? Então ele chama essa atenção no verso 6 e aí traz a promessa no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra
no paraíso de Deus. O foco é, obviamente, comer da árvore da vida, que aponta para a eternidade, né? Então a promessa sempre é a ideia da eternidade. Isso não é uma promessa só para a igreja de Éfeso, é para todas as igrejas. Então a exortação que o Senhor traz para a igreja de Éfeso é uma exortação para nós também. Ter intimidade com Deus, não nos esquecer das primeiras obras, aquele amor que nos motivava a querer falar de Jesus para o mundo inteiro. Foi assim, quando a gente descobre a verdade, aquele ânimo, aquele desejo de servir a Deus com toda a dedicação, com todo o ânimo, com toda a força. Com o passar dos anos, a tendência é que isso vai se esfriando. E aí a gente se apega em algumas doutrinas, que aí vem alguém que pensa diferente, que não passou pelo processo de aprendizado que você passou, você não tem nem paciência mais de ensinar o cara. Vai para o inferno, vai, porque olha, não tem tempo para isso. Essa é a exortação que Jesus traz para a igreja de Éfeso. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Vamos fazer a leitura aí, nós temos alguns minutos aí, vamos fazer a leitura da segunda carta, que ela é mais curtinha. Então abra aí Apocalipse capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então são sempre alusões ao remetente que é Cristo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Veja que aqui o foco da igreja de Esmirna é a perseguição. Eles estavam morrendo por causa de Cristo. No caso de Éfeso, não. Eles estavam, inclusive, combatendo os hereges, achando os apóstolos mentirosos, condenando esses apóstolos, batendo de frente com os nicolaítas, só que estavam frios na fé. Já na carta a Esmirna, que era uma cidade que era dedicada, né, e aliada de Roma, e era rival de Éfeso, nas questões, né, comerciais e religiosas, inclusive, é rica e de clima agradável. Porém, a igreja era uma igreja que estava sofrendo, que era pobre, né, financeiramente. É provável, historicamente falando, que Policarpo, o discípulo de João, tenha sido bispo dessa igreja, e historicamente nós sabemos que Policarpo acabou sendo queimado pelo Império Romano por ter se negado a proclamar César como seu senhor. A igreja então era formada por crentes pobres, que tinham ainda mais sofrimento por serem fiéis a Cristo como Senhor. Nenhum lugar tão fiel a Roma, ou melhor, num lugar tão fiel a Roma, perseguidora da igreja, a mensagem daquele que esteve morto e tornou a viver é preciosa e confortadora para essa igreja. Então, qual que era a dificuldade que a igreja de Esmirna passava? Perseguição religiosa. Eles não tinham tanto problema com a questão doutrinária, eles não tinham problema com o esfriamento espiritual, muito pelo contrário, estavam ali agindo, servindo ao Senhor, mas vivendo em tribulação, em perseguição. E havia dificuldade financeira, apesar de estar numa cidade rica, porque era aliada da própria capital do império. Olhando aí para a estrutura da carta, né, então nós vemos o destinatário, ao pastor, ao anjo da igreja de Esmirna, o remetente, Jesus, o primeiro e o último que esteve morto, ou aquele que venceu a morte, né, que esteve morto e que tornou a viver. Então, a ideia de Jesus se apresentar para a igreja e falar: vocês estão sendo perseguidos e mortos? Eu também já fui perseguido e morto, e eu vivo hoje. Então, fique tranquilo, eu conheço, eu sei do que vocês estão passando. E aí ele diz: eu conheço a tua
tribulação. A avaliação, então, que Jesus traz, né, e é mais de aprovação, quando ele diz, olha, suporta o sofrimento com graça. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades, eu conheço a tribulação, eu sei das necessidades financeiras que a igreja tem, e Jesus coloca, vocês pensam que vocês são pobres, mas vocês são pobres financeiramente, mas espiritualmente vocês são ricos, diferente da igreja de Éfeso. Não tinha problema financeiro, mas espiritualmente era pobre. Essa tinha problema financeiro, mas era espiritualmente rica. Tinha comunhão com Deus, fidelidade, andava debaixo da intimidade de comunhão, consagração ao Senhor. Mas estava levando na cabeça por causa disso. Estava sendo perseguido duramente, porque estava numa cidade, inclusive que Jesus diz, onde está a sinagoga de Satanás. Uma referência não só à perseguição do império, mas à perseguição dos judeus, porque sinagoga refere-se à igreja dos judeus. Então, sinagoga de Satanás, mostrando que ali os judeus também perseguiam duramente os cristãos. Dentro da condenação, nós não temos nenhuma condenação na carta de Esmirna, não tem nenhum ponto que Jesus fala, eu tenho contra ti isso, eu tenho contra ti aquilo, mas sim sempre uma palavra de incentivo. E aí nós temos na orientação para essa igreja, assim, continue fiel até a morte. Jesus, inclusive, apresenta que a situação vai piorar. Aquela igreja estava sendo perseguida, que ela teria uma tribulação pior, né? Obviamente, irmãos, que nós cremos que como o Apocalipse trata daquilo que era, daquilo que é e daquilo que há de vir, essa palavra específica para a igreja de Esmirna deve ter realmente sido aplicada à igreja de Esmirna. Mas o princípio é aplicado sobre todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares que sofrem por perseguição. Então, às vezes, a perseguição vai se tornar mais severa, e vai existir momentos que a perseguição vai vir para tirar a vida dos cristãos realmente. E aí a palavra do Senhor é sempre essa, olha, eu morri e estou vivo, ser fiel até a morte. Não desanime diante da perseguição religiosa. Se as pessoas começarem a te perseguir, né, ele já falou isso nas bem-aventuranças, que isso é bem-aventurança, o apóstolo Pedro vai chamar a mesma atenção na sua carta, que as perseguições é algo benéfico. Tiago vai dizer que isso nos aperfeiçoa, né? Crentes melhores. Então, não desanima. A perseguição, seja ela a intensidade que for, sendo levada debaixo de intimidade com Deus, sempre nos fortalece, sempre nos anima mais, né? É isso que o perseguidor não entende, né? Porque aqueles que perseguem a igreja, eles pensam que ao perseguir a igreja vai desanimar. Não, as igrejas que geralmente são perseguidas e sofrem esse tipo de perseguição, a tendência é que espiritualmente elas se fortaleçam. Né? É a realidade que a gente vê também no mundo nesse sentido. Então a orientação é seja fiel até a morte. Exortação, mais uma vez, fidelidade. Não desanime, continue fiel, seja fiel. E a promessa é não passar o dano da segunda morte, né? Ou seja, a morte espiritual. É a ideia de que você vai ter a vida eterna, coroa da vida, essa é a ideia. Não passa pela segunda morte, que é a morte espiritual, a morte da condenação. Mas muito pelo contrário, você vai ter a vida eterna. Tá certo? O verso final do verso 10, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, apontando sempre para a ideia da eternidade, da vida eterna, da salvação eterna. Sempre as promessas vão nessa linha de eternidade, que aqui uma igreja pobre, recebendo uma coroa, né? Símbolo de riqueza, de poder, e ao mesmo tempo uma igreja que estava sendo perseguida e morta, mas que tinha a promessa de como o próprio Mestre que morreu e que vive, não passariam pelo dano da segunda morte. Mesmo que tire a sua vida física, a segurança da vida eterna já é uma realidade. Veja, tanto na carta de Éfeso quanto na carta de Esmirna, nós vemos a palavra do Senhor sempre motivando a igreja
a permanecer fiel, seja diante do esfriamento espiritual, seja diante da perseguição. Mais à frente agora ele vai falar a respeito das heresias nas próximas cartas, mas isso a gente vai deixar para semana que vem, se Deus assim permitir. Tá bom? Então, dessa forma, na primeira sessão, irmãos, então, do livro do Apocalipse, que é chamado Sete Candeeiros, né? Depois nós vamos ver os 7 selos, 7 trombetas, 7 juízos, 7 não sei o quê. Então, nessa primeira sessão, a palavra é de ânimo para a igreja. É como se Jesus estivesse explicando para a igreja por que ela está passando, porque ela passa, e qual que deve ser a postura dela, seja diante do esfriamento espiritual, seja diante da perseguição religiosa, ou seja diante das ameaças, das heresias e das falsas doutrinas. Alguma pergunta até agora, irmãos? Tranquilo? O que eu quero que você saia daqui, gravado no seu coração aí, é que as 7 cartas das 7 igrejas são aplicadas a todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, inclusive sobre a nossa. Nós também somos exortados para tomarmos cuidado quanto à apatia espiritual, desanimar na fé, esfriar espiritualmente. Também somos exortados a permanecermos fiéis, mesmo diante da perseguição mais severa. Porque Deus, o próprio Senhor Jesus, é que nos promete a vitória eterna. Tudo bem então, irmãos?